A prática da mortificação é o tema dessa noite. Eu vou chamar o pastor Homer, que eu conheço há bem pouco tempo. Conheci pessoalmente na Semana Teológica da Universidade Mackenzie, que pertence à nossa denominação, e ele será o palestrante dessa noite. A graça e a paz do Senhor esteja sobre todos. Amém. Amém. Muito bom. É uma grande alegria poder estar com os irmãos nessa noite. Me sinto muito feliz, e honrado, principalmente conversando com o pastor Felipe Rosa, e vendo que a gente tem algumas andadas na África em comum. Tivemos algumas, especialmente em Angola, onde eu tive o prazer de ir por 3 vezes, um pouquinho mais, mas hoje eu trouxe notícias mais recentes dessa nossa caminhada, e realmente a gente conversou lá na Semana Teológica, no seminário, e ali começamos, eu tenho certeza, uma grande amizade. Obrigado pelo convite. Estivemos até ontem, hoje o professor Cláudio acabou de chegar, nem chegou em casa ainda, nós estávamos no encontro do Supremo Concílio da nossa igreja, no Natal, e ainda temos muitas bênçãos. Eu creio que foi uma reunião marcada, acima de tudo, pela busca da paz, da vida com Deus. É muito gostoso ver os representantes da nossa igreja de joelhos orando quando não sabiam o que fazer. E a gente teve oportunidades maravilhosas como essas lá, de compartilhar a ação, o agir de Deus na vida da nossa igreja. Meu nome é Roner, e quem já se lembrou dos Simpsons aí já começou a rir, mas é Roner mesmo. Não tem problema, pode chamar de Simpson, que eu já estou acostumado em todo lugar. Quando eu falo que ele tem 3 filhos, aí que a coisa complica. Já me perguntam logo, Bart, Elisebeck? Não, Roner Júnior, Lucas e Raquel. Mas é muito bom a gente estar buscando a bênção de Deus na nossa vida. E o tema nosso hoje é falar sobre a prática da mortificação. Eu não consegui soltar o vídeo, E eu confesso, hoje eu estava falando com o pastor Felipe que fiquei muito feliz em estudar esse tema. Acredito que, para mim, particularmente, já foi abençoador. Eu coloquei para ele que um desejo do meu coração é compartilhar um pouco do que esse tema mexeu na minha vida. Um pouco do que Deus falou profundamente no meu coração a respeito desse tema, e que a gente possa compartilhar e que ele seja o mesmo para a vida de vocês. Eu acho engraçado que a gente usa pouco esse termo. Aliás, sempre que se fala, se você chegar lá hoje, os pesquisadores de hoje, a primeira coisa que fazem deixa eu tirar aqui. A primeira coisa que o pesquisador faz hoje é ir lá no Dr. Google, Ele tem todas as informações. E se você colocar essa palavra lá, procurar saber o que é mortificação, você vai encontrar uma série de informações sempre abordando um sistema católico relacionado ao ascetismo e à vida mais monástica. Então, quando se fala o que é o ascetismo, é aquela pessoa que optou por largar todas as coisas da vida e viver de uma forma rigorosa, seguindo um padrão, seguindo o seu ritual. O que seria essa visão monástica que nós teríamos aí? É aquela pessoa que foge da sociedade, buscando fugir dos prazeres que a sociedade tem, das influências que a sociedade faz, e tenta levar essa vida através de um ambiente mais isolado, mais separado, Deixa eu só dar um negocinho aqui, vamos ver.
Vamos ficar sem projeção mesmo, tá bom, irmãos? Pode ser? Porque mexeu num ponto aqui que eu não estou sabendo resolver e eu sou excelente na área da informática desde que não envolva tecnologia. Oi? Somos, né? Mas, como eu estava falando, a gente, quando fala desse tema, a gente parece que está levando para uma área que se despreza o significado dela por meio protestante, para mim, reformada. A palavra é: o que é mortificar? Bom, mortificar seria, de alguma forma, matar. A gente mata, não é? Não é matar assim, não é assassinar, mas tem a ver com aquela ideia de levar à morte mesmo. É uma ação de tirar a influência, de tirar o domínio, de tirar o poder. E dentro da nossa linha, nós temos esse conflito de uma forma muito clara na Bíblia e na nossa teologia, quando a gente fala do velho homem e do novo homem. Eu diria que esse é o grande conflito do cristão. E aí vamos começar a pensar. Por quê? Porque esse conflito, ele está dentro de uma das áreas talvez mais importantes e mais faladas da nossa vida, que é a busca da santidade. Nós podemos dizer que quando buscamos a santidade na nossa vida, nós temos duas etapas que caminham basicamente lado a lado. Nós temos que fortalecer o novo homem e nós temos que mortificar o velho homem. Explica direito esse negócio, pastor. Eu não estou entendendo esse fato de falar velho homem, novo homem, o que é isso, né? Nós cremos que é um processo em que nós somos salvos. E o primeiro processo para essa salvação é exatamente uma nova vida que é implantada em nós pelo próprio Deus. Essa nova vida, ela caracteriza-se com a existência de uma nova natureza que reveste-nos e capacita-nos a agir dentro da liberdade que o Senhor nos concede, daí a gente chama de livre agência, a tomar as decisões de escolher sempre nos aproximarmos de Deus. Só que essa natureza não é aquela natureza que faz a gente, da noite para o dia, ser transformados de pecadores em santos. Esse novo homem, essa nova natureza, ela é colocada em nossa vida, de fato, como se fosse aquele bebezinho, né, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e como cristãos agora, servos de Deus, transformados por Deus, nós temos que dia a dia alimentar essa nova natureza, criando hábitos, condições para que essa natureza seja cada vez mais forte e possa se tornar a natureza do cristão dominada por Cristo, dominada pelo Senhor. Quando é que nós fortalecemos esse novo homem? Quando lemos a Bíblia. Simples, não? Quando você abre a Bíblia e começa a ler a palavra do Senhor, é interessante como que a gente percebe que a gente está crescendo na vida com Deus. Nas primeiras vezes que eu li a Bíblia, eu olhava e falava assim: que coisa interessante, não entendi nada. Quem já passou por essa experiência? Um dia desses, meu filho chegou para mim e falou assim: pai, eu estava lendo um livro de crônicas, eu não entendi nada. Eu falei: que bom, meu filho, porque quantas vezes eu já li e não entendi nada, principalmente naquela área de genealogias. E filho de fulano. Aí um dia eu encontrei um historiador que ele se especializou exatamente nos livros que falam das genealogias. E ele conseguiu tirar daquele monte de nomes um monte de histórias e lições. Eu falei: gente, até ali Deus fala profundamente no nosso coração. Mas a segunda vez que a gente lê, a gente começa a ver alguma coisa a mais. E quando a gente começa a ler a Bíblia com o coração transformado, porque aquele bebê já se tornou um adolescente curioso, ele começa a encontrar o Espírito Santo falando profundamente ao seu coração.
até chegar em um momento em que essa palavra se torna viva em nossos corações. Alimentamos o novo homem. Alimentamos o novo homem quando estamos na igreja, quando vamos à igreja. Aliás, o apóstolo diz que, Paulo disse que a gente deve evitar deixar de congregar. Muitos dos cristãos hoje só têm oportunidade para orar, ler a Bíblia e conversar com crentes ou outros cristãos quando estão na igreja. Mas não é porque às vezes a gente fala só tem oportunidade, é porque muitas vezes é o único momento em que ele se interessa por isso. Você já pensou assim, tira o único momento em que ele se interessa em ler a Bíblia, orar, é quando está na igreja. Quando falta a igreja, ele não se alimenta mais da palavra. Nós fortalecemos o novo homem quando oramos. E eu acho a oração fantástica. É aquele momento em que a gente conversa com Deus e normalmente a gente acha que está fazendo Deus mudar de ideia. Não é verdade? Quando a gente quer alguma coisa, a gente ora, a gente pede, a gente insiste. E tem algumas pessoas que dizem assim: ore até que Deus responda a sua oração. E um dia desses eu li um livro e o autor disse assim: ore até que Deus mude o seu coração. Nós não oramos para Deus mudar, nós oramos para que o nosso coração mude. E a gente entende isso quando cresce. Nós desenvolvemos a nossa santidade fortalecendo o novo homem. Mas a santidade não é apenas alimentar o novo homem. A santidade também ocorre quando mortificamos o velho homem. Quando nessa luta da vida nós podemos olhar para aquela natureza que ainda nos tende a levar a escolher cada vez mais o mau caminho, o caminho do pecado, e nós entendemos que é preciso lutar contra ele. Ele não pode vencer. Então, poderíamos perguntar: quando mortificamos o velho homem? Nós vamos deixar essa etapa, que eu tenho certeza que já foi trabalhada aqui, falando da verdadeira espiritualidade, já falaram sobre a Bíblia, já tem um tema, né? Só lhe deu glória, toda glória para Deus, falado sobre a oração, mas agora vamos perguntar sobre como mortificar o velho homem. Mas antes de responder essa pergunta, vamos perguntar: como é que esse velho homem age? Quem de fato é ele na nossa vida? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Eu vou ler os versículos ímpares e peço aos irmãos a lerem os pares, do versículo 1 ao 7. Leamos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e com Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Podem sentar. Algumas coisas são muito importantes quando a gente vai entender esse texto. Ele vai falar: pela natureza caída. Por que está lendo Gênesis? Porque lá começa a ver essa natureza. Deus, quando criou Adão e criou Eva, Ele
Ele não criou o pecado. Ele não criou a natureza pecaminosa. Ele não criou nem o homem nem a mulher com nenhuma condição para pecar, mas permitiu que eles escolhessem, ele permitiu que eles se deixassem levar pela sua própria escolha ao ato do pecado. Então veja bem, o diabo, ele manda o seu agente ao jardim. E quando ele manda esse agente, ele já manda com uma estratégia toda montada de fazer com que aquilo que Deus criou com perfeição se tornasse imperfeito. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado que o diabo ele é mais perigoso quando ele vem com cara de santidade. Às vezes a gente fica com medo, tem aquelas figuras terríveis. A gente fala aí, graças a Deus eu nunca gostei de filme de terror, né? Mas de vez em quando até a propaganda aterroriza a gente, não é verdade? Aí vem aquela figura horrorosa que dá medo de passar perto. E aí você fica todo assustado e acha que o diabo é assim. Mas o diabo diz na Bíblia que ele pode se transformar em anjo de luz, bonito, cheiroso e perigoso. Ele aparece no Éden. Aí você fala, mas como uma serpente? Bom, a serpente foi amaldiçoada depois. Não sabemos como era. Mas o fato é que ela chama a mulher a um diálogo e começa a conversar com a mulher e começa a colocar na mente daquela mulher insinuações contra a palavra e a soberania de Deus. Nós podemos dizer que a queda então não ocorre no momento em que Eva come o fruto. A queda ocorre na natureza humana antes mesmo de ser evidenciada em suas obras. Ela começa em Gênesis 3, 1 e se efetiva em Gênesis 3, 6. O que diz Gênesis 3, 1? A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse. E naquele momento em que ela começa a questionar, aquela mulher deveria, ou o próprio Adão, que o que diz o texto estava aparentemente perto ou ao lado, já deveria dizer: quem é você para questionar a Deus? Fugir já da aparência, mas ela se deixou levar, se deixa levar pela conversa com a serpente. E isso mostra que a sua natureza já estava caída. Neste momento, o velho homem vai ser velho só no Novo Testamento, aquele é novo, né? O homem com a natureza caída começa a dominar as decisões do ser humano. Ele começa a dominar. Agora vejam as características dessa queda, dessa natureza. Porque tudo que vai acontecer com Eva, você vai perceber que provavelmente está presente na sua vida. São situações, são marcas, são características que foram transmitidas naturalmente para todos os pecadores. E quando a Bíblia diz que nós nascemos em iniquidade e em pecado fomos concebidos, eu vou te dizer que essas mesmas características que a gente vai falar de Eva, elas fazem parte da sua natureza. E é contra essa natureza que temos que lutar. É essa natureza que ele conseguir matar. Certo? Então vamos ver a primeira dessas características. Está lá no versículo 6. Primeiro, sentimento egocêntrico. O que significa isso? Ela, naquele momento, começa a deixar os seus sentimentos serem dominados pelo seu próprio eu. O texto diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Vendo a mulher que a árvore era... O que Deus havia dito da árvore, irmãos? Ele não havia dito que aquele fruto não era para ser comido. Agora Eva
começa a olhar pelo seu sentir. Ela começa a deixar os seus sentimentos tomarem a decisão. E ela tem aos seus olhos, ela tem diante de si a opção de dizer: Deus caracterizou esse fruto, essa árvore, como uma árvore imprópria, porque Deus disse que no dia em que comermos desse fruto, certamente morreríamos. Mas agora eu tenho a outra opção, porque a serpente está me dizendo que Deus está me enganando, e esse fruto que ele disse que não é agradável ao meu paladar, não é bom para se comer, eu tenho uma outra oportunidade. Eu posso dizer: não é bom sim, é agradável. É interessante como que essa velha natureza, né, esse homem pecador, essa natureza caída, interfere em nossas vidas. Eu tenho certeza que você, em alguns momentos, já teve algumas opções iguaizinhas a que Eva teve. A opção do tipo assim: o que eu mais quero fazer agora? Eu sei que um homem precisa ser alimentado pela palavra, e eu sei que eu preciso ler a Bíblia, mas nesse momento eu tenho a opção de ler a Bíblia ou de assistir um jogo de futebol. Qual vai me alimentar mais? Mas acontece que o que eu quero mais agrada a minha carne, agrada a esse homem pecador. E eu acho que apagou aqui, desligou aqui, irmãos, desculpa. Agrada a esse homem pecador. Então, veja bem, a Eva, ela tomou a decisão de seguir, não é, aquilo que agradava a si mesma, e automaticamente ela desobedeceu a quem? A palavra de Deus. Vamos parar um pouquinho, vamos pensar, até voltar aqui, né, em como tem sido na sua vida. Quantas são as vezes em que você tem a escolha de alimentar esse novo homem, fazendo o que Deus requer de você, ou de vivificar, ou deixar o velho homem tomar conta da sua vida, e você simplesmente pelo seu sentimento, por aquilo que você acha que é bom, que é agradável, prefere seguir a vontade pessoal. Eu acho que eu sou... quantas vezes eu já fui... eu vi uma frase que eu tenho um pavor dela, acho que todos os pastores aqui presentes sentem têm esse mesmo sentimento. Quando alguém fala assim: pastor, eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sinto paz no meu coração. Cuidado! O que ela disse é que ela viu que a árvore era boa, então ela sentiu paz. Mas ela alimentou o homem que estava levando ela à morte, a natureza que estava levando ela à morte. Sempre que temos que escolher entre a palavra de Deus, entre a vontade de Deus e o sentimento próprio, cuidado, o sentimento egocêntrico que quer o melhor para si é característica de que o velho homem está reinando na sua vida. Uma outra característica deste velho homem é logo em seguida, porque o texto diz que essa mulher, ela disse que a árvore era agradável aos seus olhos, ou seja, ela teve uma visão distorcida. Ela não conseguiu compreender exatamente, porque os seus olhos agora já não contemplavam mais com a visão que Deus tinha dado para ela. Ela começou a contemplar aquilo que lhe era atraente aos olhos. É tão interessante isso, que tem tantas coisas na nossa vida que a gente escolhe pelo olhar, não é verdade? Eu não
sei qual é a sua experiência, né? Isso é uma coisa, dizem que é uma coisa feminina, mas eu já vi muitos homens que são assim também. Quando passam diante de algumas vitrines, aí tem aquele monte de coisa em exposição, não tem? Aí você olha, que coisa bonita, né? Pode ser um vestido, pode ser um tênis, homens gostam de outras coisas, né? Carro, televisão. E você olha e automaticamente é seduzido a comprar. Não é assim? Mesmo que falte uma coisa para comprar, o que é? Mas existe um outro negocinho chamado que equivale a dinheiro e é agradável, desejar aos olhos, é atraente. Então eu começo a acreditar que aquele dinheiro de plástico é suficiente para atender o desejo da minha visão. E compro. E depois eu descubro, quando chega o papel daquele dinheiro de plástico chamado fatura, eu descubro que eu não tenho papel moeda suficiente para pagar. Mas eu tenho uma condição fantástica, porque lá existe um termo chamado parcela mínima. Então eu pago aquilo e eu descubro que isso fica caro. Não é assim mais ou menos? Quem não conhece essa história, né? Uma visão distorcida, ela traz problemas no decorrer do tempo. Ela olha para aquela árvore que ela disse que era agradável, porque o seu sentimento deixou ser agradável, e ela olha e fala, não somente ela é boa para comer, ela é agradável aos olhos, mas ela é mais do que agradável aos olhos. Ela vai dizer que aquela árvore é desejável para ter conhecimento, e ela agora começa a colocar alvos errados na sua vida. Ela dá isso nome: sentimentos egocêntricos. Eu estou no centro das minhas emoções. Visão distorcida. Eu vejo o que eu quero. Agora ela tem os alvos errados. Eu quero ter conhecimento. Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas ela agora deseja conhecer mais do que o próprio Deus, porque a serpente disse para ela que no dia que comesse o fruto, ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. E ela começa a desejar ser como Deus. E aí nós temos uma outra situação que nós vemos constantemente nos nossos meios, no nosso meio, porque a visão reformada diz que nós somos salvos somente pela fé, através da graça. Pela graça foi salvo mediante a fé, né? E aí continua Paulo dizendo, e isso vem das vossas obras, não é isso? Eu errei, irmãos? Tem nada a ver com as nossas obras? Nada? Ele fala, isso não vem de vós, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se eu for a pessoa mais perfeita da face da terra, eu posso dizer que sou salvo? Cantamos aqui, né? Não podemos. Mas quantas vezes nós usamos essa expressão, né? Às vezes a gente acha que é mais crente do que todo mundo na igreja porque a gente ora, porque a gente sabe tudo da Bíblia. Sabe que muitas vezes aquela prática da mortificação que existia através de uma vida ascética, uma vida que rejeitava o mundo, muitas vezes levava a pessoa a se considerar quase um Deus. E ele achava que a sua prática era suficiente para até mesmo ser salvo. Quantas vezes você olha para pessoas e diz, poxa, fulano é tão bom, na verdade, que eu tenho certeza que quando morrer vai para o céu, porque Jesus não vai mandar para o inferno uma pessoa boa assim. Não é verdade? Sabe o que a nossa confissão de fé diz a respeito das nossas obras? Elas não valem nada. Nada. Sabe o que a Bíblia fala a respeito do nosso conhecimento? Eles não valem sábia no mundo. A pessoa mais metódica do mundo,
se ela não tem Cristo na sua vida, ela vai para o inferno com toda a sua sabedoria, com toda a sua piedade. Naquele momento Eva olha e diz assim: se eu comer o fruto, eu serei como Deus. Às vezes a gente repete essa mesma atitude dela quando diz assim: se eu não faltar à escola bíblica, eu serei como Deus. Se eu orar todos os dias, eu serei como Deus. Presta atenção, não estou dizendo para não fazer não, tá? Eu só estou te dizendo que se o seu alvo é ser destacado, você está cometendo o mesmo erro de Eva. Achei engraçado uma vez que a gente tomou uma decisão na igreja de mudar nosso sistema da escola bíblica. E nesse sistema a gente marcou um dia, na verdade foram mais dias, né? E nesse dia a gente fez um processo de rematrícula de todos os alunos da escola bíblica. E foram, se não me engano, 2 semanas. E em 2 semanas, quem não se rematriculou, não seria matriculado novamente. Só poderia, no outro trimestre, se matricular. E uma pessoa faltou um dia, faltou o outro. Quando chegou, já tinha passado o prazo de matrícula da escola bíblica. Ela procurou uma irmã desesperada, dizendo assim: se eu não colocar meu nome, será que vou para o céu? Às vezes a gente tem uma visão muito equivocada. Deus não está olhando para o que você está fazendo, mas qual é o alvo da sua vida. Você vem à igreja porque quer que todo mundo te veja? Ou você vem à igreja porque sabe que aqui Deus vai falar ao seu coração? Eu lembro de uma outra vez, isso foi comigo. Imagina, pastor, a pessoa chegou da igreja, cumprimentou todo mundo, começou o culto, de repente ela sumiu. E pro azar dela, eu precisei dela no finalzinho, procurei: cadê fulano? Cadê fulano? E foi perguntando um por um, e ninguém sabia, até que um, morrendo de vergonha, disse: ela precisou sair para fazer umas compras e só tinha esse horário. Aí ela foi. Aí eu disse: por que ela não foi antes? Aí ela falou assim: é porque ela queria que todo mundo visse que ela veio à igreja. Eu falei: olha, esse pecado seu é maior do que o pecado de faltar para fazer compras. Porque você está com a visão errada, com o alvo errado na sua vida. Você quer ser vista por homens e não por Deus. Ela comete um outro problema: a consciência equivocada. No final ela toma do fruto, come e também dá do fruto ao marido. Diz o texto, ela, depois que ela sentiu que estava bem, que ela viu o que era bom para si e começou a ter os alvos errados, ela teve a consciência aliviada. E com a consciência aliviada, ela toma o fruto, come, dá do fruto ao marido, ele come, e os dois então efetivam o processo da vitória deste homem pecador, dessa natureza pecaminosa na sua vida. Resultado: queda, morte, destruição. Esse mesmo processo que aconteceu com ela continua acontecendo hoje. O homem, em sua natureza caída, ele não é capaz de julgar de forma coerente e sincera as ofertas que lhe são oferidas. E hoje que a gente vive sobre essa lei, sobre o reino do pecado, num mundo extremamente cedido às práticas do pecado, as coisas ficam piores na nossa vida. O diabo te oferece todos os dias um monte de coisas que lhe são agradáveis aos olhos, desejável ao paladar, que te fazem achar que você consegue ter o conhecimento e que fazem você ter a consciência livre, solta, de que está em paz com Deus, e com essa consciência limpa você acaba constantemente fazendo viver esse homem do escravo e matando o homem que te traz a santidade. Irmãos, quem passou despercebido por ela
dessa natureza caída, nesse momento. Primeiro, ela não percebeu que eles estavam conversando com o tentador. Ela não percebeu isso. Interessante, né? Ela sentiu que a árvore era boa para comer. Ela passou a ter uma visão desejável daquele fruto. Ela conseguiu ter a sua consciência tranquila, colocou alvos errados, mas não percebeu que quem estava trazendo essa paz pecaminosa a ela era o tentador. Outro, eles não perceberam que estavam caindo em uma falácia, em um ensino, em um argumento mentiroso. Olha só o argumento que a serpente passa para ela. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Essa forma de dizer já é jogando Eva contra Deus. Porque quando Deus deu a ordem, Ele disse para Adão: de todas as árvores do jardim podereis comer livremente. Eu proíbo uma. A serpente diz: Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores? Ela, para justificar, diz: não foi assim não, Senhor. Olha aqui, ela diz que a gente pode comer de tudo. Deus diz que a gente pode comer de tudo, mas da árvore que está no meio a gente não pode comer nem tocar. Deus não mandou isso. Ela já começa a mentir como resposta ao argumento mentiroso. Eu tenho certeza que você já passou vários momentos nesse mundo que a gente vive, ouvindo mentiras do diabo na sua vida. A mentira mais comum que ele faz é: não tem nada a ver. Lá em Vitória, não sei se aqui usa muito, está de boa. Aqui usa essa, está de boa, né? Ou seja, pode experimentar que isso daí não vai trazer problema. Não, é só um pouquinho, isso aí não vai afetar nada. Não, essa música que você está ouvindo, tem algumas coisinhas realmente aí que não são muito agradáveis, mas todo mundo é assim mesmo. Você não precisa se preocupar com isso. Não, é só um beijinho, é só um e assim por diante. E quando você percebe, você está caindo nos argumentos mentirosos do diabo na sua vida. Eles abandonaram as orientações de Deus e passaram a seguir seus próprios instintos. Fico impressionado hoje como é difícil pregar, né, pastor? A gente prega o que a palavra de Deus ensina, não é verdade? E quando termina a pregação, muitas vezes, agora eu vou me colocar também como ovelha, nós todos como ovelhas somos assim: não concordei com o pastor, não. Esse negócio que ele falou não é assim, não. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia. E a gente tem que obedecer a Bíblia e não questionar a Bíblia. Não é verdade? O que você tem que saber é se o que o pastor está pregando é verdade ou não. A gente estava conversando sobre isso, né, pastor Felipe? Se a igreja está ensinando mentira, eu tenho que questionar. Mas se a igreja está ensinando a verdade, eu tenho que obedecer. Simplesmente. Eles abandonaram o que Deus falou e passaram a seguir o que acharam melhor. Cuidado, isso está sendo pregado dentro de muitas igrejas hoje. Eles tomaram uma decisão baseada em uma aparência. Olha o que Eva diz, o que Deus diz: vendo a mulher que a árvore era. Por que era? Porque parecia. Eles de fato não tinham nenhuma expressão verdadeira. Era apenas aparência. Quantas vezes nós estamos tomando decisões em cima de puras aparências? Eu acho que vai dar certo. Não, eu acho que vai ser bom. Eu acho que não tem nada a ver. E enquanto fazemos isso, o velho homem domina as nossas vidas. Eles agiram sem refletir. Provérbios 19, versículo 2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A ideia do texto aqui é que assim que ela disse: a árvore é boa, agradável, desejável, ela imediatamente tomou do fruto e comeu. Ela disse: eu achei que é bom e ponto final, estou fazendo. Nem parou para pensar um pouco na situação.
a igreja está refletindo um pouco ultimamente. Então, o que é requerido da prática da mortificação, irmãos, a partir desse texto? Primeiro, temos que nos submeter, temos que submeter os nossos sentimentos ao controle de Deus. Nem tudo que te agrada, deixa eu correr o risco de exagerar de um outro lado, quase tudo que te agrada é pecaminoso. Principalmente se tiver alguma outra expressão do tipo: eu tenho que fazer, mas tenho que fazer escondido. Não é terrível quando você está fazendo alguma coisa e alguém chega de surpresa? É ou não é? Você está mexendo no computador com coisa que não deve, tomara que ninguém aqui receba essa carapuça. Não é? Você está mexendo lá numa coisa que não deve, aí de repente a porta se abre. Qual é a sua reação? Não fala, você não tem essa reação, você não faz isso, não é? Mas a reação de quem está fazendo imediatamente é fechar, desesperado. Teve uma vez que eu entrei numa sala e eu acho que eu sofri mais que a pessoa. O camarada ficou tão desesperado para tentar fechar o computador e eu calmamente andando na direção dele. Uma tortura, né? E ele estava tentando fechar de qualquer forma, porque Deus é tão maravilhoso que nessas horas até a tela trava e não sai de jeito nenhum. E vou chegando perto e ele começa a suar desesperado. É assim que o pecado age nas nossas vidas. E deu errado aqui de novo, viu, pastor? Não está carregando energia aqui, não. Tá. Se alguém puder me ajudar aqui. Voltou. Tá vendo? Sabe a situação? Se o homem fosse perfeito, não tinha problemas na área da informática. Ele voltou agora aqui, mas não está carregando aqui. Mas veja bem, quando nós começamos a agir, né, deixando os sentimentos do Senhor em segundo plano, nós começamos a falhar na nossa vida com Deus. Hoje foi engraçado aqui, só aproveitar para confessar aqui o meu texto aqui eu trouxe ele impresso. Por que eu estou usando esse computador aqui, né? Eu imprimi tudo direitinho, coloquei em cima da mesa e falei assim: eu não posso esquecer de jeito nenhum. Acho que o que aconteceu? Esqueci lá, né? E está dando algum problema para carregar aqui. E o meu computador não está com autonomia aqui. Mas vamos em frente. Vamos ver se vai voltar aqui. A outra coisa que nós temos que fazer, nós precisamos aprender a corrigir a nossa visão. Em primeiro lugar, nós temos que submeter o controle das nossas emoções a Deus. É Ele quem tem que controlar. Então, bom, deixa eu dizer uma coisa. Se um dia você disser assim, eu sinto que está bem, pastor. Não, eu estou sentindo paz no meu coração. Coloque essa paz na presença de Deus. Submeta essa paz que você está sentindo à palavra de Deus. Submeta plenamente à vontade de Deus na sua vida. Se você tiver a aprovação de Deus na palavra, se você tiver a aprovação de Deus nos amigos verdadeiramente que estão preocupados com você, aí tudo bem. Agora eu posso te garantir que muitos dos desejos do velho homem, eles só vão morrer se você colocá-los na presença de Deus. Isso é mortificar. É dizer para esse homem que insiste em te dominar, dizer para ele constantemente: a minha vida está sob o controle de Deus. E nem eu quero o controle da minha vida. O segundo item que a gente poderia dizer aqui, né, é de corrigir a nossa visão. Entenda uma coisa: a sua visão não é a melhor. Você não tem o melhor ângulo.
A visão que Eva teve é que aquela árvore, ela era agradável aos seus olhos. Era agradável. Muitas coisas aos nossos olhos se tornam agradáveis. Elas se tornam desejáveis para cada um de nós. Mas a sua visão tem que ser submissa à visão de Deus. Voltou aqui. E é essa visão de Deus para a sua vida que deve prevalecer. Né? Outro item que nós podemos colocar aqui. É necessário que nós acertemos os alvos. Qual é o alvo máximo da nossa vida? O que devemos buscar de verdade? Será que devemos buscar a grandeza? Né? Tem um fenômeno que está acontecendo nos nossos dias. As igrejas, de uma forma geral, elas têm perdido os jovens quando eles entram na faculdade. É quase geral. Às vezes ela consegue, se ela criar várias programações de atração, mas se pregar a palavra e exigir uma vida realmente dedicada para esse jovem, ele, quando começa a estudar lá para fazer o Enem, depois ainda para vestibular, ele começa a dizer assim: irmãos, eu estou na equipe de louvor, eu estou no Ministério de Evangelismo, eu trabalho na sociedade, mas esse ano eu não quero ser eleito para nada, porque eu tenho que me dedicar à faculdade, não é isso? Aí depois vai para a faculdade e começa a dizer: irmãos, eu estou precisando estudar no domingo de manhã, então não vou poder vir à escola bíblica. Quando está lá no 4º ano, ele já, no 3º ano, ele já começa a ter vários amigos. Por quê? Porque, olha, pastor, domingo eu não vou poder ir à igreja, porque um grupo nosso de amigos, a gente está com um trabalho para apresentar na semana que vem, trabalho difícil, a gente combinou passar o final de semana juntos para terminar o trabalho. E lá o diabo né? Os amigos vão oferecendo: rapaz, experimenta aqui, isso aqui é uma bebidinha de nada, né? Vinha, só uma caipirinha. Não, amigo, começa a ouvir aquelas piadas, aquelas coisas, né? E ele vai se deixando levar. Aí no outro domingo falta, ele se forma, convida a igreja para ir à formatura, mesmo que já esteja quase um ano ausente dos trabalhos. E quando começa a sua vida profissional, ele se declara ateu. Por quê? Porque o seu alvo não foi glorificar a Cristo em momento algum. Quer ter o título. O seu alvo é passar. O seu alvo é alcançar uma carreira promissora. Ele quer ser alguém na sociedade. Uma vez eu ri demais de um missionário que estava pregando, e ele disse que todo mundo no banco achou impressionante a atitude de uma pessoa. O camarada tirou o saldo da conta e o saldo dele estava zerado. Não tinha, o limite era zero, ou seja, não tinha nada. Quando ele viu o saldo, ele deu um grito na agência: glória a Deus, aleluia, não tenho nada. E o pessoal olhou para ele e falou assim: você está glorificando a Deus porque você não tem nada na conta? Ele falou assim: claro, meu irmão, se eu não tenho nada, a única possibilidade que eu tenho é de passar a ter. Se eu tivesse R$5, eu poderia perdê-lo. Então a possibilidade de perder dinheiro para mim já não existe mais. É a melhor forma de entender uma situação dessas que existe, né? A gente tem que entender essa situação em nossas vidas. Eu já perdi tudo que eu tinha, mas o diabo quer destruir ainda mais. E quando a gente chega no fundo do poço, a gente pode olhar para Deus e dizer: só temos agora a receber. E esse fundo do poço só vai acontecer quando dia a dia a gente dizer para o velho homem: você vai ser morto na minha vida. O meu alvo não é agradar em nada a mim mesmo. Paulo falava que ele lutava para morrer todos os dias, para que Cristo fosse visto nele. Um outro requerimento da prática da mortificação é que criemos uma boa consciência
submissa à palavra de Deus. Não é o que eu penso, é o que Deus pensa. Não é o que eu quero, é o que Cristo quer. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E é interessante pensar que Paulo trabalha isso, se você quiser acompanhar em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 14, eu queria passar algumas lições interessantes de Paulo sobre esse texto, para a gente caminhar já para o fim da nossa palavra. Paulo diz nesse texto, Portanto, versículo 1, Romanos 6, a partir do versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, o homem que nos mata e que devemos mortificar, foi crucificado com ele, mas para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu já foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que temos sido ressuscitados dos mortos. Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do vosso corpo a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quais são então as 5 dicas que Paulo dá para a mortificação aí? Primeira, não brinquem com fogo. Ele diz assim: continuaremos pecando para que a graça aumente? Tem aquele versículo que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quantas vezes a gente diz assim: não, o perdão de Deus é maior quando a gente peca mais. Não brinca com fogo, irmão. Não brinca. Quando você brinca com fogo, você vai sair queimando. E eu posso garantir que uma queimadura dói. E deixa marcas profundas. Então você está vendo situações que estão destruindo a santidade na sua vida. Para de brincar com o pecado. Para de achar que você tem domínio sobre os seus erros. Joga isso fora. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Eva brincou com o pecado e até hoje sofremos as consequências. Segunda dica de Paulo: saiba o significado do batismo. O batismo é uma nova vida. Ele fala que no batismo, Paulo coloca a visão de que fomos crucificados para que a ressurreição do Senhor se fizesse presente em nós. Então nós temos que entender que se você recebeu o batismo, você recebeu de Deus a orientação para ser uma nova criatura. Aquele velho homem não morreu, mas dia a dia tem que morrer. Você tem que matar. Aquele velho pensamento tem que acabar. Aqueles velhos alvos têm que ir embora. Aqueles velhos sentimentos têm que ser mortos. Porque quem está realizando a vida
nova em você é o Espírito Santo. E é isso que você tem que buscar. Diz, terceira dica que Paulo dá: crucifique o velho homem. Tudo aquilo que te liga àquela natureza que te leva ao pecado, lança na cruz. E essa ideia de levar para a cruz tem dois sentidos. O primeiro sentido é dizer claramente que você não quer ser dominado sobre isso. E o segundo é entender que o único que pode tirar realmente essa influência da sua vida é Cristo. É Cristo. Eu não tenho nada contra o trabalho dos psicólogos. Acho muito bom e válido e importante, porque muitas vezes precisamos de alguém que nos ouça. Infelizmente não temos muita gente assim hoje na sociedade, capaz de nos ouvir, capaz de nos orientar, e muito menos com desejo de orientar. Mas um psicólogo não crucifica os seus pecados. Ele não resolve os problemas. Só Cristo, só o Senhor. Por pior que tenha sido a sua queda, Cristo pode te resgatar. Cristo pode te salvar. Homem nenhum pode, nem pastor. Pastor pode ser um amigo, um companheiro, pode lutar junto, mas o único que pode verdadeiramente crucificar seus pecados é Cristo. Por isso ele diz: crucificar o velho homem. Toda influência que te leva para longe de Deus, lance sobre Cristo e Ele resgatará a sua vida. Não permita que o velho homem exerça domínio sobre nenhuma área da sua vida. Já ouviram falar de pecadinho de estimação? Eu ouvi uma vez uma palavra que diz assim: todo mundo tem o seu pecadinho de estimação. Todo mundo tem. Aquela mentirinha, né? Aquela leitura, aquelas coisinhas. Todo mundo tem. Eu digo, não, porque se todo mundo tem, o diabo é o Senhor de todos. E na vida do cristão não é assim. Se tem algo que você cultiva e é pecado, você tem que matar, mortificar. Você tem que olhar para aquilo e dizer: eu não quero. E aí não é chegar e dizer assim: eu determino que não existe mais. Não, não é isso não. Eu não aceito, não é isso não. É dizer: Cristo, está difícil. Por favor, tira da minha vida. Quanto mais você mortifica o velho homem, mais você deseja o novo homem. Quanto mais você sofre por pecar, mais você quer orar. Quanto mais você se distancia dos prazeres que o mundo dá, mais você quer ter prazer na presença de Deus. Quanto mais você se afasta dessas porcarias que o mundo chama de música, mais você deseja um louvor que adora e exalta a Deus. Os dois andam juntos, mas preste atenção. Esse velho homem que derrubou ela continua dizendo para você que Deus está te enganando. Então, larga, chega perto de Deus na sua vida. Considere-se, essa é a quinta dica de Paulo, morto para o pecado. Ele termina esse texto dando 5 conselhos. Primeiro, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Não permitam. Então, se você sair daqui hoje dizendo assim: aquilo que foi falado lá é besteira, eu vou para minha casa, não tem problema nenhum. Você está dizendo assim: eu vou continuar dando espaço para o pecado na minha vida. Eu não vou mortificar o velho homem, não. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou tentar ser santo sem matar o velho homem. Um dia você vai se arrepender. E eu posso te garantir que a dor que o velho homem provoca é grande quando ele vence. Segundo, não obedeça aos seus desejos, por mais fortes que sejam. Não ofereça aos membros do corpo, os seus corpos, ao pecado. Cuidado com isso. A Bíblia fala que o corpo é santuário do Espírito. Então, quanto mais você deixar o seu corpo sendo usado para o pecado, mais você do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça.
justiça. Pois, ele termina, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E assim a gente volta àquela prática que a gente começou de dizer, né? Que a busca maior da nossa vida é a santidade. A graça de Deus é a que nos sustenta. Ele nos livra de todo o pecado. Mas, meu irmão, não se iluda. A santidade tem um outro lado. E esse lado começa quando você olha para si mesmo como alguém que, ainda que queira e busque viver para a honra e glória de Deus, todos os dias da sua vida, você ainda tem dentro de você uma natureza que te leva ao pecado, uma natureza que tenta te convencer que Deus não é o Senhor, uma natureza que luta contra os desejos de santidade que um novo homem quer colocar na sua vida. Você ainda tem uma natureza que faz os seus olhos verem aquela árvore como boa. Você tem ainda um velho homem que diz para o seu coração que Deus está mentindo para você, que coloca na sua mente alvos que desagradam a Deus. Esse velho homem continua interferindo, te levando a ter desejos pecaminosos em todas as áreas, na área profissional, na área pessoal, na área sexual. Esse velho homem continua interferindo na sua adoração, fazendo com que você não busque adorar a Deus como Ele quer. Você já viu a consequência disso na vida de Adão, de Eva? Você já viu a consequência desse velho homem na vida de muitas pessoas que cederam e estão feridas, machucadas ou longe de Deus? Que essa história não se repita na sua vida. Você toma uma decisão profunda de ser santo, mas não através da busca de fortalecer e alimentar o novo homem, mas na busca intensa de fazer esse velho homem não ter espaço na sua vida, de lutar contra o pecado, de lutar contra qualquer imoralidade, de não deixar nem ouvir o que a serpente tem a falar, de jogar por terra tudo que te afasta de Deus e dizer: Senhor, eu quero viver somente para a honra e glória do nome do Senhor. Mas, pastor, eu vou perder tantas coisas boas neste mundo. É verdade. E quem disse que o alvo das nossas vidas são as coisas boas deste mundo? O que Deus tem preparado para nós é muito melhor. Deus te abençoe. Nos abençoe e fortaleça cada um de nós. Queria orar com você. Feche seus olhos. Deus, louvo o teu nome, Senhor. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque todos nós sabemos a necessidade que temos de buscar a tua vontade. E sabemos, ó Pai, que o maior adversário para a vontade do Senhor se fazer em nossas vidas é a nossa própria vontade, é a nossa busca pessoal. Porque, ó Deus, dentro da nossa própria carne milita a vontade de te servir contra a vontade de sermos servidos. Ó Deus, que possamos, ó Deus, a cada dia trabalhar, ó Deus, a vida deste velho homem, para que ela não nos traga influência mais. Que essa natureza que tema em lutar contra o Senhor dentro de nós possa ser mortificada, sim, não através de práticas exteriores, mas através do desejo sincero e honesto dos nossos corações. Que não desejamos, ó Deus, uma vida de oração apenas para compreender a tua vontade, mas busquemos uma vida de oração para que o velho homem seja destruído e um novo homem seja construído pelo teu Espírito Santo em nossas vidas. Ó Deus, nos faça entender, ó Deus, a grandeza de abandonar todas essas coisas que o mundo chama de bom, de agradável, de desejável, e que nos faz agir sem reflexão, buscando aquilo como prazer, satisfação para as nossas vidas. E nos faça entender que a nossa grande satisfação está em adorar ao Senhor,
em espírito e verdade. Nos faça entender, ó Deus, o poder que existe em sermos servos, inúteis para o mundo, mas grandiosos embaixadores do reino do Senhor. Faça-nos compreender, ó Deus, que não perdemos nada quando, ó Deus, deixamos de ter as coisas que o mundo diz que são boas. Faça-nos entender que ganhamos tudo quando simplesmente dobramos os nossos joelhos, quando clamamos a Tua misericórdia e rogamos para que o Teu Espírito seja quem controla as nossas vidas e esteja vivo em nós. Ajuda-nos, ó Deus, que o velho homem não nos domine, que sejamos homens totalmente voltados para Ti. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém.